Vamos então agora resolver o problema proposto. Temos a fórmula de cálculo. C igual 180.000 mais 60 vezes x, ou seja, C, custo total, 180.000 mais R$60 por unidade produzida. Nessas condições, calcule. Item A. Se num determinado mês não houver produção, qual será o custo total dessa empresa? Nesse caso, bastante simples, porque se não há produção, o x é zero, nós vamos ter o custo fixo como resultado, 180.000. Utilizando até a fórmula, que seria até desnecessário, x é zero, queremos o valor C do custo, trocando x por zero, 60 vezes zero, 180.000 é o valor do custo fixo. Letra B. Se a empresa tem uma capacidade máxima de produção de 5.000 unidades, qual é o custo máximo total mensal? Então, aqui nós temos uma produção de 5.000 unidades, queremos saber o valor do custo. Utilizando-se da regra, x igual a 5.000, queremos o C, custo. Usando o x, trocando por 5.000, temos 180.000 mais 60 vezes 5.000, 180.000 mais 300.000, que é este produto, total, custo máximo, R$480.000. Letra C. Se num determinado mês a empresa teve um custo total de 328.800, qual foi a quantidade de unidades que ela produziu? Então, neste caso, ao contrário da letra B, nós temos um C, custo, e queremos um X, unidades produzidas. Usamos da mesma forma, invertendo-se a posição dos cálculos. Então, nós temos o C, custo 328.800, que substituímos na fórmula, e vamos, gerando uma equação do primeiro grau, achar o valor de x. Resolvendo a equação, isolamos o x, podemos deixar 60x no primeiro membro, 180.000 positivo, passamos para o lado esquerdo, está diminuindo, está somando, passa diminuindo, 148.800 igual a 60x, isolando o x, 60 está multiplicando, passa dividindo, 148.800 dividido por 60, 2.480 unidades é o nosso resultado. Então, ao se produzir 2.480 unidades, teremos um custo de R$328.800. Letra D. Mudando um pouco o foco, na letra D, diz: se a empresa vender num determinado mês cada unidade por R$110, qual será a receita máxima? Então, aqui já é uma outra função, porque as vendas dependem da quantidade X de unidades vendidas. Então, nós vamos ter uma função aqui das vendas, da receita da empresa. No mesmo molde, como é venda, a venda gera receita, vamos chamar a receita de R. A receita é R$110 por unidade vendida. No nosso caso aqui, unidade X. Então, receita é igual a R$110 vezes X quantidade. Como pede a receita máxima, sabemos que se produz 5.000, que deverão ser vendidas 5.000 unidades. 110 vezes 5.000, R$550.000 é a receita máxima. Letra E. Quantas unidades a empresa deve produzir e vender no máximo e no mínimo para atingir o ponto de equilíbrio? Ou seja, a receita será igual ao valor do custo. Receita igual ao custo, ponto de equilíbrio.
Utilizando-se então dos conceitos e das fórmulas, receita igual ao custo, a receita, regra, fórmula 110 vezes x. Custo, fórmula 180 mil mais 60x. Como queremos que seja igual, igualamos as funções às regras. Então, 110x igual 180 mil mais 60x, geramos uma equação do primeiro grau, isolamos o x. Neste caso, 110x está já do lado esquerdo, mais 60x passamos para o lado esquerdo, está somando, passa diminuindo, 50x. No lado direito da equação, 180 mil. 50x igual a 180 mil, onde x é igual a 180 mil, 50 multiplicando, passa dividindo. 180 mil dividido por 50, 3.600. Então, interpretando, ao se produzir e vender 3.600 unidades, nós vamos ter uma receita que será igual ao custo. É o chamado ponto de equilíbrio. Então, a empresa, nesse caso, teria que necessariamente vender 3.600 unidades para que ela tivesse o equilíbrio, ou seja, a receita igual ao custo. Não teria nem lucro e nem prejuízo. E o último tópico é com relação ao domínio e à imagem. São dois conceitos matemáticos, sem muito rigor nas definições. Numa função, o domínio são os valores possíveis para a variável x. No nosso caso, x é o número de peças produzidas. Então, como o nosso x, peças produzidas, é até 5.000 unidades, aqui, evidentemente, supõe-se uma situação crítica de não se produzir nada. A empresa está em férias ou algo aconteceu no mês, não se produziu nada. Ou se produz o máximo. Então, o domínio seriam os valores possíveis entre o mínimo e o máximo da produção. Então, essa notação matemática, teríamos 0, que é o mínimo, que é menor ou igual a uma quantidade x. Essa quantidade x é menor ou igual a 5.000. Domínio da função. Do mesmo modo, temos a análise da imagem da função. A imagem da função são os valores possíveis para y. Y é a grandeza principal. No nosso caso aqui, o y é o custo total de produção. Nesse caso C, vamos apresentar o custo mínimo e o custo máximo. O custo mínimo foi obtido aqui na letra B. Pediu-se o custo mínimo quando se produzia nada. Letra A, 180 mil. E a letra B, custo máximo, quando se produzia 5.000. E aí temos então 480 mil. Então o mínimo é 180 mil reais, o máximo 480 mil reais, representando isso dentro de uma linguagem de intervalos numéricos, 180 mil mínimo, menor ou igual ao custo, que é menor ou igual a 480 mil o máximo. Ok? Então, seria isso a resolução do nosso exercício proposto, envolvendo as funções, neste caso, uma função afim, porque ela tem um valor fixo e mais um valor variável. Ok? Seria isso então.